Eu vou falar um pouco aqui na palavra que está no Romanos 1, 16, 17. Quando Paulo fala, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Ou seja, primeiro dos judeus, depois de nós, gentios. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Vamos entender um pouquinho o evangelho. O evangelho de Deus, Deus já tinha projetado desde o Gênesis. Quando ele fala que ele pisará a cabeça da serpente. Está falando de Cristo. O evangelho também já estava projetado quando Deus chega para Abraão e fala assim mesmo: bendita será toda a nação, todo o povo da terra. Porque estava apontando para Jesus Cristo. Paulo fala o seguinte, que o evangelho relata o poder do evangelho, do transformador que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Uma transformação total que atinge todo o nosso ser, todo o nosso ego, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, todo o nosso interior, todo o nosso exterior. O evangelho ele pode trazer uma transformação total nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Porque só ele tem o poder. Porque é o poder de Deus que está aqui. É a palavra de Deus que está aqui. É a palavra de Jesus Cristo que está aqui. Paulo era fariseu, ferrenho, que defendia o que ele queria. Paulo era tão ferrenho naquilo que ele cria que até mandar perseguir, ele perseguia aqueles que eram contra aquela ideologia que ele tinha na mente. A gente vê o exemplo de Paulo, a gente vê o exemplo de Estevão, quando ele estava ali junto e consentiu com que Estevão fosse apedrejado. Depois ele pede cartas para ir para a perseguição aos cristãos. Olha quem era Paulo. Ele defendia com rigor as leis, defendia o que acreditava e defendia com fervor, até perseguir. Paulo tinha dentro de si a raiz dos fariseus. Mas a gente vê que depois tudo muda. Mas mesmo Paulo experimentou esse poder de transformador. Esse poder que, através de Jesus Cristo, atingiu o coração dele, atingiu a alma dele. Mas a pergunta é: o que é não se envergonhar do evangelho? Sabemos que é o poder de Deus que transforma nossas vidas. É por isso que hoje eu e todos vocês estão aqui. Todos vocês estão aqui, todos nós estamos aqui. Esse poder transformador nos faz abdicar das coisas que o mundo oferece, que é contra o ensinamento do evangelho de Jesus Cristo. Ele transforma nosso caráter, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossa alma e o nosso espírito. A pergunta é: o que o mundo nos oferece? O que o mundo nos oferece e trazemos para nossas vidas? Será que estamos no conceito do evangelho? Ou às vezes abraçamos mais as coisas do mundo do que a doutrina do evangelho? A nossa maneira de agir, o nosso pensamento tem que ser contrário às ideias do mundo, que nos afasta da presença de Deus. Ou seja, o cristão tem e deve viver na contramão das ideias, da ideologia do mundo, que é contrário ao evangelho, mesmo sabendo que aquilo que está sendo oferecido vem a ter benefício nas nossas vidas. Mesmo aquilo que venha a ser oferecido, venha a ter benefício na nossa vida. A entender o seguinte, que Satanás, ele joga o laço. Nós somos ovelhas. Qual é a defesa que a ovelha tem?
nenhuma. A ovelha simplesmente confia no seu pastor. A ovelha simplesmente, ela segue a voz do seu pastor. A ovelha simplesmente obedece à ordem do seu pastor. Nós temos um pastor que é Cristo, é o nosso pastor. Mas também temos um pastor que cuida da gente aqui, que leva a palavra, que nos orienta, que nos dá vários conselhos. E às vezes esse conselho que nos dá, às vezes entra aqui e sai lá de cá. Aí nós nos tornamos realmente uma ovelha rebelde. E olhe lá se somos ovelha. Porque a Bíblia fala que o lobo também se reveste de ovelha. Nós estamos vivendo em um mundo que, às vezes, até duvidamos, às vezes, do que está escrito no Evangelho. Porque o mundo coloca tanta coisa na nossa mente, nos oferece tantos atrativos, que às vezes esquecemos do que está escrito, do que foi prometido. E é o que estamos vivenciando nos dias de hoje. Às vezes estamos trocando o conceito do Evangelho pelos conceitos do mundo, às vezes levando para nossas casas. Quando eu falo, eu não estou falando para a igreja em si, estou falando para a igreja nós, cada um de nós. Não estou falando para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja Batista Pérola dos Mares, para nós pessoas, igreja. Porque a igreja somos nós. Quando o Cristo voltar, quem vai subir não vai ser o nome da igreja Pérola dos Mares. Não vai ser Assembleia de Deus, não vai ser Deus é amor, mas igreja. Cada um de nós, porque quando nós estamos reunidos, somos igreja, independente de denominação. Mas o que nós devemos é nos examinar o que está dentro de cada um de nós. Essa palavra não é só para vocês, mas também para mim também. Para o meu dia a dia, para o meu viver. O que é que eu estou fazendo? O que o mundo está me oferecendo que está tendo atrativo para mim? E eu estou aceitando e deixando de lado o que está escrito na Escritura. Para muitos os ensinamentos, os valores cristãos estão fora de padrões, estão antiquados, tornou-se antigo, fora de moda, obsoleto, ultrapassado. Não estou falando para os que estão fora, mas para os que estão aqui dentro da igreja. Eu fico analisando o seguinte, que às vezes estou em casa deitado, e às vezes vem versículo na minha mente. E aquele versículo começa a vir palavras na minha mente, eu tenho que levantar para poder escrever o que está passando na minha mente. Quando o pastor me falou que me disse que eu vinha aqui esse mês, né, de janeiro, antes de ele me falar, já tinha acontecido de eu estar deitado e esse versículo vinha na minha mente. Eu tinha um computador em casa que ele quebrou, não deu para recuperar, que tinha tantas mensagens que acontecia através disso aí. Através disso aí. Eu me lembro que teve um dia que a irmã Jussara, na outra igreja, ela ia pregar. Não sei se ela se lembra. E ela disse que estava com dor de cabeça. Eu falei, quer que eu pregue? Ela fez assim mesmo. Quer dizer, não falei porque eu queria pregar. Ela fez, pô, seria bom, eu queria que você pregasse. E eu tinha uma palavra. Quando eu preguei, teve uma pessoa que levantou, quando eu acabei, ele falou assim mesmo, meu irmão, se você soubesse como eu estava tão necessitado dessa palavra. É aquela coisa, eu espero a oportunidade do Espírito Santo de Deus. Então, cada dia que eu subo aqui, que chega aqui, eu sei que é o Espírito Santo. E no dia que eu não estiver também bem, eu vou dizer, não, pastor, eu não estou em condições. Essa é a nossa realidade. Devemos entender que desde o princípio, Deus já tinha resgate para cada um de nós. A graça pode ser até de graça, mas foi o Filho dele que estava naquela cruz para nos resgatar da condenação eterna,
tendo como recompensa uma coroa de espinho, 3 pregos e uma cruz. Foi o que Cristo, a recompensa de Cristo foi essa. E essa recompensa não era para ele, era para cada um de nós. Uma coroa, 3 pregos e uma cruz. Fora os açoites. Então, às vezes, a gente pode dizer assim mesmo, a graça é de graça. Ela é de graça, assim, para nós. Mas foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Um preço que nem eu, nem ninguém aqui pode pagar. E ele fez isso para quê? Para que esse evangelho viesse para cada um de nós. Ter vergonha do evangelho é quando a gente deixa de abdicar aquilo que foi ensinado para abdicar aquilo que é do mundo para nossas vidas. Ser contrário a tudo aquilo que Cristo pregou. Isso aí que nós devemos nos envergonhar. Em todas essas questões, quando negligenciamos o evangelho, estamos crucificando Cristo novamente. A gente vai olhar e vai dizer assim, tudo aquilo que Cristo ele fez foi em vão. Porque nós estamos negligenciando o que ele fez. Às vezes, aceitamos aquilo em um período de tempo, não sei se é por emoção. Mas o que ele prega, o que ele falou, tem que estar enraizado nos nossos corações, nas nossas almas, nas nossas vidas. E às vezes trocamos pela proposta, por muitas coisas, por ideologia que o mundo oferece. Às vezes trocamos nossos valores cristãos por proposta que é contra o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. Ou temos vergonha de dizer, eu sou um cristão, porque muitos são cristãos só dentro de uma igreja, mas fora vive como um padrão mundano. Devemos colocar tudo isso na nossa consciência, no nosso agir, no nosso falar, no nosso comportar. Não ter vergonha do Evangelho é defender com toda a convicção aquilo que acreditamos. Seguimos o exemplo de Paulo. Paulo era fariseu, Paulo se converteu, Paulo perseguia, Paulo foi perseguido. Paulo foi para a prisão, Paulo foi açoitado, Paulo foi quase era ser apedrejado. Mas ele defendia aquilo que ele começou a crer. Ele começou a defender aquilo que Jesus Cristo falou no coração dele. É isso que nós temos que fazer. Eu não sei. Às vezes eu peço a Deus para me mostrar o que vai acontecer nesses dias que estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Outro dia eu estava falando que nós estamos num país que nunca vivemos perseguição. E vai ser nesse momento que Cristo vai olhar e vai dizer, quem vai me negar, quem não vai me negar. Vai ser nesse momento que Cristo vai dizer, vai dizer assim mesmo, esse é o cristão verdadeiro. A gente olha para os apóstolos, como eles foram perseguidos, não só os apóstolos, como muitos foram perseguidos, mas continuaram firmes na palavra, acreditando no que foi prometido. E nós? Às vezes vivemos em um conforto, que às vezes nós não queremos sair desse conforto. A única coisa que a gente, quando abre aqui, quando tem missões mundiais, olha assim, diz assim mesmo, tal país está tendo perseguição. Mas aquelas pessoas estão ali sendo perseguidas, mas estão estando ali pregando o Evangelho, não negando. A verdade é, um país que tem perseguição, as pessoas veem a realidade do que está acontecendo. Mas nós não sabemos nem a metade das coisas que acontecem.
E vai ser nesse momento que muita gente vai ter vergonha do Evangelho. Vai ser nesse momento. O cristão, quando toma uma posição, uma decisão errada, ou até que ele faz ou vem fazendo de errado, ele é incomodado pelo Espírito Santo de Deus. E se isso não está acontecendo, é que ou ele nunca se converteu, ou o Espírito Santo não está habitando nele. Aí eu me lembro das taças, né, que o pastor já está mostrando aqui. A cheia, a pelo meio, uma meia outrazinha e uma que não tem nada. E é verdade. Porque quando a gente está fazendo algo que é contra todos os princípios que a Bíblia nos mostra, que Cristo nos ensinou, há algo que nos incomoda. E nos incomoda de verdade. Pelo menos isso acontece comigo. E tem que acontecer com cada um de nós. Pelo que a gente cremos. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A pergunta é, qual a esperança que temos nesse mundo? O que esse mundo pode nos oferecer? Porque desejamos tantas coisas desse mundo, porque desejamos tantas coisas que esse mundo oferece, que está fora dos padrões do Evangelho. Eu sei que precisamos, sim, de muitas coisas. Trabalho, dinheiro para se alimentar, de roupa para vestir, né? De muitas coisas. Mas o problema é quando nós nos apegamos a essas coisas, nós colocamos um amor sobre essas coisas. Muitos colocam o seu amor nessas coisas, esquecendo do grande amor que Deus traz através de Jesus Cristo. 1 João 2, 15 a 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí a pergunta é, teve um dia que um colega meu falou assim mesmo, quem disse que dinheiro não traz felicidade? Uma felicidade momentânea. E que adianta você ter tanto dinheiro e não ter o amor de Deus no coração? Que adianta ter o mundo todo e depois alguém diz assim mesmo, filho, eu quero tua alma. Aí às vezes eu me lembro até quando Israel saiu do Egito, que o povo queria voltar por causa das quitutes, né? Dos quitutes, das cebolas do Egito. E às vezes estamos trocando o que Cristo prometeu pelas cebolas do mundo. Os conceitos desse mundo, às vezes, pode ser até bom para muitos, por algum período de tempo, mas depois leva a desgraça, a perdição para longe de Deus. Porque nós que nos consideramos cristãos, colocamos esses conceitos em nossas vidas, e nós apegamos tanto a esses padrões desse mundo. Por quê? Será que por não acreditar no que está escrito no Evangelho? Ou por nunca ter uma mudança de consciência com a palavra de Deus, que Deus nos dá através da sua palavra? Pois se nós não temos essa consciência, pode ter certeza que o juízo de Deus virá sobre nós.
Romanos 3, 11. Romanos 3 a 11 diz o seguinte: assim, quando vocês, um simples homem, o julgam, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Ou contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Eu creio que essa palavra não são para os que estão de fora, mas para os que estão de dentro. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, sabendo daquela verdade. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, que conheciam a palavra. Depois para os gentios. Mas a glória, a honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Pois em Deus não há exceção de pessoas. Todos são a mesma coisa. Todos são iguais. Não devemos nos prender aos conceitos deste mundo, deixando de lado o ensinamento do Evangelho de Jesus, correndo o risco de perdermos o que é eterno. Não devemos nos prender aos conceitos deste mundo, deixando de lado o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, correndo o risco de perder o que é eterno. E aí vimos o exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás com saudade daquilo que estava lá atrás. E às vezes nós estamos olhando para trás, daquilo que nós deixamos lá atrás, às vezes estamos olhando para trás. E querendo, às vezes até retornamos para aquilo que deixamos lá atrás. Só posso dizer uma coisa. O nome de Deus, às vezes, é blasfemado. Hoje, por causa de cada um de nós. Pelas nossas convicções, pelas nossas posições, que às vezes estão fora do ensinamento do Evangelho. Às vezes, fazemos coisas, tomamos posições, que a primeira coisa que às vezes as pessoas falam é o seguinte: é assim que você é crente? É assim que você como crente você age? Eu não gosto de dizer crente, porque crente é aquele que crê em qualquer coisa, mas cristão. Porque crente ele pode crer em uma imagem, como o ateu, o ateu é crente, porque ele não crê em Deus. Então ele crê que Deus não existe. Ele crê em alguma coisa. Mas nós, cristão. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de cada um de nós, por causa de vós. Romanos 2, 23, 24. O nome de Deus é blasfemado não é pelas pessoas que estão fora, mas é blasfemado pelas pessoas que estão dentro, que conhecem a verdade e troca essa verdade. Não é o exterior que vai dizer que você mudou, mas seu interior que vai dizer que você mudou.
É a sua convicção naquilo que está escrito. É o praticar aquilo que está escrito. É trazer dentro de si aquilo que está escrito. E deixar de lado aquilo que está no mundo, mas olhar para a frente, para o que foi prometido. Essa é a nossa convicção. Por que desejamos coisas do mundo? Será que podemos levar alguma coisa deste mundo? O que foi prometido virou uma utopia. Utopia, ou seja, é um lugar imaginário. Um lugar que não existe. Isso é uma utopia. Mas só que o que foi prometido não é uma utopia. Não é um lugar imaginário. Não é um lugar que a gente pode dizer, poxa, isso é maravilhoso se isso existisse. Mas existe? João 14, de 1 a 6. É a promessa desse mesmo autor do Evangelho, Jesus Cristo. Não se turbe os vossos corações. Não se turbe os corações de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecerão o caminho para onde vou. Então Tomé, disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Então, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho que nos leva a Deus. Apocalipse 21, de 1 a 17. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a promessa. Essa é a promessa que não é uma utopia. Essa é uma promessa que é verdadeira. Essa é a promessa que nós cremos. Ou deixamos as propostas desse mundo tirar essa promessa de nós? O que eu creio? O que é ter vergonha do Evangelho? É tudo o que foi dito. É deixar de lado aquilo que foi escrito, que foi dita por Jesus Cristo na nossa vida. Essas promessas. É não ter saudade das coisas que o mundo, que a gente deixou para trás, mas seguir em frente, mesmo com nossas dificuldades, mesmo com as nossas tribulações. O Evangelho de Cristo tem que ser autêntico. A proposta que o mundo nos oferece, que são contra o ensinamento de Jesus, pode nos fazer perder o que foi prometido. Às vezes, muitos ficam em cima do muro, em dúvida de tomar uma decisão, ou esperando quem vai vencer para descer do muro, para juntar-se ao vencedor. Muitos estão nessas posições. A Bíblia fala que Satanás será
No Apocalipse, Satanás será solto e depois ficará mais... Vai ter 3 anos de paz. Não é isso? E aí que muitas pessoas que às vezes sabem do Evangelho vai se esquecer do que foi escrito e vai se enganando novamente. Essas pessoas que estão em cima do muro. Se nós estamos em cima do muro, devemos descer. O Evangelho, ele é reto. Ele não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas vai na frente e vai na direção de um alvo, que é Cristo. Vai na direção e o alvo daquilo que foi prometido. A verdade é que muitos estão em dúvida e nunca se rendeu às promessas do Evangelho. O mundo, às vezes, não oferece tudo aquilo que nós necessitamos. Por incrível que pareça, às vezes passamos por uma necessidade e às vezes as portas se abrem de uma forma que é contrária ao que está escrito. Mas naquela nossa necessidade que estamos nos passando, às vezes nós aceitamos aquilo. Porque aquilo vai aliviar aquilo que precisamos. Isso não foi diferente com Cristo. Cristo, quando foi tentado por Satanás, ele ofereceu as coisas essenciais de que Cristo precisava. E diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito, e a gente vê que Jesus, ele tinha passado 40 dias, 40 noites em jejum, tendo fome, tendo sede. E diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes temos fome. Fome de comida, né? De querer nos alimentar. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordem aos teus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece com seus pés em pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quantas vezes a gente coloca Deus à prova das nossas vidas? Também está escrito, depois do diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e o seu resplendor. E disse: tudo isso lhe darei se você se prostrares a me adorar. Jesus respondeu: retira-te de mim, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor teu Deus, e seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha o que o mundo oferece. Olha o que o diabo ofereceu a Cristo. E às vezes, quantas vezes nós trocamos, muita gente está trocando o reino de Deus pelas coisas do mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, não haverá terreno neutro. Porque o Evangelho não oferece neutralidade. Ou acreditamos ou não acreditamos no que foi prometido. Essa é a decisão de cada um de nós. Não podemos ser neutro. O Evangelho é o poder de Deus dado através de Jesus Cristo para transformar, para resgatar o homem perdido, como resgatou a mim e a cada um de vocês, cada um de nós. Isso se verdadeiramente temos essa fé. Todos nós devemos fazer uma escolha. Não se pode ficar em uma encruzilhada ou em cima de um muro. A verdade é que há 2 portas. Qual vai ser a nossa escolha? As 2 estão abertas. Mas uma vai se fechar. Mas a outra
vai continuar aberta. Vai continuar assim, aberta, oferecendo atrativo para muitos. Para muitos. E às vezes muitos que estão dentro da estreita voltam para a larga, a porta larga. A gente entendeu o seguinte: a promessa de Cristo, o evangelho que está escrito, não virou uma utopia. É verdadeiro. Permanece verdadeiro. E está para se concretizar. Porque as coisas deste mundo, o mundo está mudando. Muitas coisas estão acontecendo. E o que está acontecendo é tudo o que está escrito na palavra de Deus. E o que nós devemos fazer é vigiar, observar, não dormir, né? Com a palavra de Deus, acorda tu que dormes. Temos que olhar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo. Relembrar as decisões que tomamos quando nós levantamos nossa mão e aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E aqui eu vou deixar uma frase de Billy Graham, né? Não troque o banquete do céu pela migalha do mundo. Não troque o banquete do céu pela migalha do mundo. E que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia nos orientar, tocar nas nossas vidas, tocar em nós quando nós tomarmos decisões que é contra o que está escrito. E sempre lembrar que tudo o que foi prometido é verdadeiro. Colocar nos nossos corações, na nossa consciência. E lembrar que, da mesma forma como Cristo subiu, Ele voltará para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe.